Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a resposta dada ontem pela Rússia à declaração dos Estados Unidos de que estão prontos para atacar a Síria caso o cessar-fogo não seja obedecido. Para os russos, qualquer ataque na Síria que atinja o seu pessoal será imediatamente revidado, não importando a sua origem. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Neste vídeo, publicado ontem aqui no canal, falamos sobre a declaração norte-americana dada no fim de semana de que estão prontos para atacar a Síria, caso o cessar-fogo não seja obedecido. Para a ONU, os mais de 400 mil civis em Ghouta Oriental, encurralados no fogo cruzado entre as forças rebeldes e as forças pró-Assad, precisam ser imediatamente atendidos e os feridos graves precisam ser evacuados. Mas as forças sírias que cercam e atacam a região, temendo que as cargas dos comboios de ajuda humanitária sejam utilizadas pelos rebeldes contra os quais estão combatendo, limitam muito a entrada desse apoio na região. Os sírios também temem que o cessar-fogo imposto pela ONU, que contou também com um voto favorável da Rússia, seja utilizado pelos Estados Unidos para rearmar os rebeldes que lutam em Ghouta Oriental, já que, como sabemos, o objetivo dos norte-americanos na Síria é a queda do regime de Assad. E nesse fim de semana, diante da insistência da Síria em não acatar o cessar-fogo e em não permitir o livre trânsito dos comboios com ajuda humanitária, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, declarou que os Estados Unidos estão prontos para atacar alvos na Síria para obrigar o regime de Assad a obedecer à decisão da ONU. Esse pronunciamento foi rebatido ontem, dia 13 de março, por Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo. A partir de Moscou, Gerasimov disse que os rebeldes em Ghouta estão planejando há meses um ataque químico contra a população local para dar a justificativa para os Estados Unidos, a França e outros aliados atacarem alvos na Síria. É importante lembrar que nesse fim de semana o presidente francês Emmanuel Macron disse que o seu país está pronto para atacar alvos na Síria, se ficar realmente comprovado que os sírios utilizaram armas químicas contra a população civil. Apesar da insistência dos jornalistas, Gerasimov não deu detalhes sobre essa sua declaração e não confirmou ou negou se os rebeldes estão trabalhando em conjunto com os Estados Unidos no ataque químico que ele mencionou. Mas no fim da sua rápida entrevista, Gerasimov disse claramente que se vidas de militares russos forem colocadas em risco nesse ataque, o seu país irá revidar imediatamente contra a origem do ataque, seja ele um avião, um navio ou um veículo terrestre, não importando a sua origem. A Rússia tem pessoal militar sediado no quartel-general de Assad, em Damasco, justamente o alvo que os Estados Unidos disseram que atacarão caso a Síria não obedeça o cessar-fogo. E um ataque norte-americano contra essas instalações acabaria invariavelmente por colocar em risco a vida dos militares russos que lá trabalham. Algumas pessoas não sabem, mas a Rússia e os Estados Unidos possuem uma espécie de telefone vermelho na Síria. Através desse link, os russos e os norte-americanos estão em constante comunicação, trocando entre eles informações sobre as movimentações das suas forças naquele território, justamente com o objetivo de evitar choques ou encontrões, tanto em terra como também no ar. Por exemplo, no dia 7 de abril de 2017, quando os Estados Unidos lançaram 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk contra a base síria de Shayrat, os Estados Unidos telefonaram para a Rússia para confirmar que naquela base não havia militares russos, avançando com o ataque somente após essa confirmação. E mais recentemente, em fevereiro de 2018, uma coluna de veículos e de blindados foi atacada e destruída pelos Estados Unidos na Síria. Mas como os norte-americanos interceptaram mensagens de rádio em russo vindas daquela coluna, usaram mais uma vez o telefone vermelho, e só depois de terem a confirmação da Rússia de que naquela coluna não havia militares russos, é que o ataque foi autorizado.
Soube-se mais tarde que naquela coluna seguiam cerca de 100 mercenários russos do Wagner Group, dos quais pelo menos 30 foram mortos e várias dezenas de outros foram feridos. De fato, eram cidadãos russos, mas não eram militares russos, e por isso a Rússia deu seu aval para os Estados Unidos atacarem a coluna. O mesmo acontecerá caso os Estados Unidos realmente resolvam atacar alvos na Síria para forçar o regime de Assad a obedecer o cessar-fogo, e só atacarão instalações após terem a confirmação da Rússia de que nos locais não há presença militar russa, tal como aconteceu em Shayrat em abril de 2017 e tal como aconteceu em fevereiro de 2018 contra a coluna de mercenários. Por isso, apesar das declarações norte-americanas e russas serem muito graves e merecerem toda a atenção, é muito pouco provável que um ataque, tanto de um lado como do outro, atinja pessoal militar que não seja sírio, justamente graças a essa linha de comunicação direta entre os Estados Unidos e a Rússia.